Olá a todos, sou Jefferson Vieira e estou aqui para apresentar uma análise abrangente das precipitações pluviométricas e do índice padronizado de precipitação, ou SPI, em diferentes regiões da Paraíba. Vamos explorar como esses dados revelam padrões climáticos cruciais e suas implicações para a nossa região. Temos como tema um estudo do Standardized Precipitation Index, SPI, no estado da Paraíba, tendo como orientador o professor Dr. Silvio Fernando. Sumário. Veremos a introdução, metodologia, resultados e discussões, conclusões e referências. A introdução. A compreensão e previsão dos eventos hidrometeorológicos são de extrema importância tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade em geral. Eventos extremos de precipitação, como secas e enchentes, eles possuem impactos significativos em diversos setores econômicos e sociais, tornando essencial o desenvolvimento de métodos precisos e confiáveis para a sua avaliação. E dentre os fenômenos hidrometeorológicos, a seca assume um papel de destaque devido à sua recorrência e complexidade. Além de influenciar diretamente as atividades agrícolas, a seca tem implicações socioeconômicas, ambientais e políticas, afetando diversas regiões do mundo. A aplicação de métodos estatísticos como o Índice Padronizado de Precipitação, SPI, ele tem se destacado como uma ferramenta crucial na análise da variabilidade climática, principalmente no contexto de seca. O SPI, ao quantificar os desvios da precipitação em diferentes escalas temporais, ele oferece uma abordagem objetiva para caracterizar a intensidade das secas e chuvas em determinadas regiões. Temos como objetivo analisar essa variabilidade de precipitações e a ocorrência de secas através do índice padronizado das precipitações. A metodologia. Os dados utilizados nesse estudo foram obtidos a partir do Global Precipitation Climatology Center, o GPCC, um renomeado repositório amplamente utilizado em pesquisas climáticas e da base de dados extensa da National Ocean and Atmospheric Administration, que é o NOAA. Essas fontes de dados são conhecidas por sua confiabilidade e abrangência, proporcionando informações valiosas sobre as condições climáticas e as variações de precipitação ao longo dos anos. As séries temporais de dados de precipitação, elas abrangem o período de 1991 a 2019, permitindo uma análise abrangente das tendências climáticas ao longo dos anos. O clima nas mesmas regiões da Paraíba, vamos usar as 6 regiões, e a gente tem como exemplo João Pessoa, da Mata Paraibana, tem um clima tropical úmido. Campina Grande, do Agreste Paraibano, clima tropical com estação seca definida. Monteiro e Picuí, da Borborema, possui o clima tropical semiárido. Patos e Souza, do Sertão Paraibano, com clima semiárido. O índice de precipitação padronizado. É uma ferramenta estatística amplamente empregada para avaliação de condições de seca ou excesso de chuvas em região específica. Esse índice se fundamenta na análise da distribuição histórica da precipitação ao longo do tempo e no desvio padrão dos dados pluviométricos passados. Dado que a precipitação não segue uma distribuição normal, uma transformação é aplicada para, em seguida, ajustar os dados a uma distribuição normalizada de probabilidade. Esse processo de normalização torna possível comparar climas mais secos e úmidos de maneira equitativa, habilitando assim a análise tanto de período chuvoso quanto secos. E para ajustar as distribuições de frequência total de precipitação em uma série pluviométrica específica, foram consideradas distribuições estatísticas como a normal e a gama. A distribuição de probabilidade de gama é representada pela seguinte função, na qual alfa é maior que zero, B é maior que zero, ele é o parâmetro de escala, e x maior que zero é a quantidade de precipitações pluviométricas. A função gama é dada por essa seguinte fórmula, e a variável temporada y pode variar no intervalo de 0 a infinito. Os coeficientes de formato são calculados usando o método de máxima verossimilhança, de acordo com essas seguintes equações.
O tamanho da amostra é representado por N e o valor médio dos dados de precipitação é denotado como X. A função da distribuição acumulada da distribuição gama ela é expressa por essa fórmula, na qual a função densidade de probabilidade de gama G não é definida para X. Porém, se X for igual a zero, usamos essa seguinte equação, onde Q representa a probabilidade de ocorrência de um valor zero, a qual é calculada como Q ser igual a M dividido por N, onde M representa o número de eventos em que a precipitação foi igual a zero, enquanto N é o número total de observações. Por fim, o SPI é gerado pela padronização dos valores obtidos em HX, isto é, essas fórmulas e cálculos ele retorna um valor. Esse valor é aplicado nessa tabela. Essa tabela 1 ela apresenta a classificação adotada neste trabalho para classificar dos períodos de secos ou chuvosos do índice de SPI, onde valores positivos é considerado úmidos e valores negativos é considerado secos. Os resultados e discussões. Vamos começar analisando as precipitações de chuva em 6 estações pluviométricas. João Pessoa, por exemplo, ele resiste à maior média de chuvas, enquanto Picuí tem a menor. A figura 1 representa o histograma das precipitações de chuvas, João Pessoa, Campina Grande, Picuí, Monteiro, Patos e Souza. Eles mostram uma simetria à esquerda, identificando que a maioria das chuvas está concentrada em valores menores, com alguns eventos excepcionais de alta intensidade. A figura 2 é a série temporal das precipitações de chuva entre 1991 a 2019. Essa foi caracterizada por precipitações significativas. Em João Pessoa, por exemplo, entre o ano de 1994 e 2019. O SPI, resultados do SPI. Os resultados do SPI em diferentes escalas, elas mostram que eventos climáticos intensos podem afetar amplamente uma região, independente da escala temporal analisada. A década de 1990, por exemplo, ela emergiu como um período de secas acentuadas. O SPI1, na figura 3, destaca para João Pessoa com maiores chuvas em 2003, 2004 e 2013, e secas intensas em 2015, 2016 e 2018. Campina Grande e Picuí também apresenta variações significativas com anos de alta precipitação e anos de seca intensa. Na figura 4, a gente tem o SPI 3, e ela oferece uma visão clara das observações feitas na escala mensal. E Campina Grande registrou o valor máximo em 2004 e o menor valor em 2016, evidenciando a precisão na identificação da intensidade dos eventos climáticos. A figura 5, temos o SPI 6. Ele identifica a transição entre períodos chuvosos e de seca. A gente tem um destaque para o Monteiro com chuvas consistentes e picos de seca a partir de 1993. Campina Grande e João Pessoa com longos períodos chuvosos, enquanto Patos e Souza destacam-se nos períodos de seca. Na figura 6, a gente tem o SPI 9. Ele não mostra muita diferença significativa em relação ao SPI 6, mas ele proporciona melhor definição da oscilação entre períodos positivos e negativos. Monteiro obteve o maior valor de precipitação negativa, enquanto Patos apresentou o maior evento positivo. O SPI 12, na figura 7, ele tem uma análise anual e ele mostra padrões climáticos distintos para cada estação. João Pessoa com longos períodos chuvosos em 2013 e 2018 e seca significativa entre 1992, 98 e 2015. Souza e Patos no Sertão ele apresenta variações notáveis nos períodos de chuva e seca. O SPI 4 ele oferece uma visão abrangente das condições hídricas em uma janela de 24 meses. Campina Grande registrou um valor máximo de SPI 24 de 1,92 e um mínimo de menos 0,13, indicando período significativo de umidade seca. Patos e Souza registraram os valores máximos mais elevados, indicando episódios de umidade excepcionais elevadas. Conclusão.
O SPI se mostra eficaz na detecção de chuvas e secas, enfatizando a complexidade do clima regional e a necessidade de estratégias adaptáveis para minimizar o impacto negativo. A década de 1990 é ressaltada como um período de secas intensas, sublinhando a importância de entender e enfrentar tendências climáticas históricas para uma preparação adequada para o futuro. O estudo enfatiza a necessidade de uma abordagem integrada para entender, analisar e responder à complexidade climática, promovendo a sustentabilidade e bem-estar comunitário diante das mudanças climáticas em andamento. A exploração contínua das interações entre variáveis climáticas e atividades humanas é essencial para a construção de um futuro mais resiliente e adaptáveis. Referências, temos as seguintes referências e obrigado.